Einstein, Tesla. Não tem um gênio. Stephen Hawking talvez foi o... Sim, talvez o Stephen Hawking, talvez, que botou que existe a probabilidade, 40% pelo menos, de Deus existir, que era um cara totalmente ateu, né? Então a gente tem que ver o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade com tanto entretenimento, com tanto prazer, né? Tanta opção. Com tanto prazer, tanta opção, que os gênios precisam de tempo para ser feito, precisam de isolamento, precisam de estudo. Não tem. Precisa de tempo de maturação, ficar olhando um tempo. 30 anos o Nicoleles levou para chegar a esse ponto. Que em ciência, 30 anos é o mínimo. Fica difícil com tanta série sendo lançada, né, Lene? Exato. Né? E tem uma coisa legal que eu não sei se ele vai falar, mas se falar, ele está escrevendo um livro de ficção científica. Eu fico pensando o que será o livro de ficção científica. Imagina, né? Se a realidade dele já é meio ficção científica, o que ele está pensando. Mas eu queria voltar de novo para isso, quem somos nós, né? Uhum. No Alzheimer, principalmente, até que ponto a pessoa é ela mesma e ela deixa de ser ela? Eu acho que ninguém deixa de ser ninguém. Porque não parece que a pessoa tá saindo dela? O Alzheimer parece que a pessoa está deixando o corpo dela, não é? É como se fosse um processo de morte mais lenta. Né? Ela vai desconectando. Exato. Mas eu acho que de alguma maneira a gente existe num cloud. Ela não deixou de existir, ela só não tá no mesmo código que a gente. Eu acho que não. Porque assim, porque não teria muito sentido. Porque eu vejo o seguinte, por que esses meus pacientes de Alzheimer de vez em quando reconectavam? Porque o cérebro não tinha melhorado. Então não perdeu, né? Aquilo lá. Aquilo estava em algum lugar, de alguma maneira baixou. É como se o Wi-Fi começa a dar defeito. O sinal tá ruim. Exatamente. Eu acho que a gente vai caminhar para descobrir isso. Agora, por isso que eu acho que nenhum conhecimento é em vão, não é perda de tempo, porque você está aumentando essa tua nuvem. Você está botando mais informação nessa nuvem. Entendeu? Eu acho que a gente é tudo que a gente viveu. Sempre. Tudo que viveu, tudo que aprendeu, tudo que a gente estuda, tudo que a gente sofre. A gente é um somatório de muitos terabytes. Sim, então, fazendo um exercício de futurologia, se a gente consegue, então, tirar tudo isso que você falou e passar para um pedaço de carne, que seria um clone seu sem nada, e conseguisse passar tudo isso que você viveu, toda essa sensação para essa pessoa, você seria essa pessoa? Ou seria essa pessoa, o seu corpo meio morto? Você pode fazer uma coisa que é o primeiro conto do livro Janelas da Mente, que é o Mentes Apagada. O que é? Que é um neto, que o avô é um professor do universitário muito inteligente e começa a entrar em processo demencial. E esse neto começa desesperadamente a conversar com esse avô antes que ele apague, e perguntando tudo, e relembrando tudo, e botando música, porque música é uma das últimas memórias a perder. Incrível. Você quer uma pessoa que começou a perder memória, bote as músicas que ela mais gostava. Reacende assim. E música é onda. Entendeu? Por isso que eu acho que a gente existe em algum outro nível em forma de ondas, sejam eletromagnéticas, sejam lá o que for. Seria muito louco, né? Que as pessoas, quando morrem, elas continuam existindo em forma de ondas. Eu acho. Nossa. Eu ainda digo que eu vou logo assim, quando subir, eu acho que eu vou pegar perto do pessoal da Bossa Nova. Eu vou começar ali. Eu acho que eu vou para pertinho do pessoal da Bossa Nova. Nara Leão. Eu acho que eu vou ouvir o violãozinho de João Gilberto, vou falar por ali que eu vou. Mas o que esse neto faz quando esse avô? Ele pega um computador, tá? E ele começa a passar tudo aquilo que ele conversa com o avô para aquele computador. Tudo. E aí ele cria um robozinho, tá? Ele cria um robozinho e ele vai ele vai nutrindo aquela inteligência artificial. Com as informações do avô. Com as informações, com todos os papos. Ele pede para o avô contar todas as histórias, ele vai ativando a memória do avô. Aí passa-se o tempo, o avô morre e o garoto toda hora está dentro do quarto, os pais muito preocupados, e quando vai lá ele está conversando com o robô. Porque ele faz as perguntas, o avô se tornou feito um oráculo. Entendi. Isso é possível. O computador entender como você programar toda... Isso você programou a inteligência artificial para reagir. Que é o deepfake,
Isso já é totalmente possível. É o ela. Mas nunca vai ser o seu avô, né? Nunca vai ser o seu avô. Mas provavelmente, você diz botar num corpo, aí é muito mais complicado. Então. Porque assim... Tem um filme que eu vi agora que traz essa questão que é muito louco, assim. Eu te falei, Lene, o cara tá pra morrer e tem um serviço que é assim. Deixa eu ver se eu não vou enganar. Eles fazem um clone seu perfeito, igual você. Fisicamente. A única diferença, se eu não me engano, é uma pinta na mão. Pra não provar, pirar. tá. Pra não pirar, pra saber. Quando você tiver dúvida, olha. Porque imagina, chega num ponto que você... Quem aí, sou eu? Aí pegam, dá um download de você nessa pessoa até aquele dia. Então, o dia 0 que esse cara começa a funcionar, que é você, esse cara tá morrendo e não quer que a família dele sofra. Então esse cara vai continuar cuidando da família, sendo ele com todas as... Só que esse cara continua vivo alguns meses. Só que a partir do dia 0, esse cara começa a se afastar dessa pessoa. Porque ele não tá tendo experiências que essa pessoa tá tendo. Já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo. Já não é. Por isso que eu tô dizendo, o nosso cérebro, a nossa formação de conteúdo, de consciência, é um hardware que é formado todo dia. Como é que você copia isso? Como é que você copia? E por coisas bobas, desde... Tudo. Como eu aprendi... sinto isso aqui. Ou eu experimentei uma como comida nova. Como eu brinco com você. Como você um dia olha pro teu filho e fala assim, caramba, ele tem o mesmo cacuete que eu. Ele tem tudo, não tem como. Porque todo gente nunca dia... para de aprender. Nunca. E se a gente tiver sabedoria, a gente ajuda esse processo. Eu sempre digo que nenhum conhecimento é em vão. Porque tem gente que fala assim, criança, né? Quando eu tratava criança, eu falava muito isso. Mas tia, pra que eu vou estudar? Eu vou morrer. Nossa! Caramba! Não, adolescente Triste, fala isso. Ah, pra quê? Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Pra que eu vou fazer isso? Mas isso já passou pela minha cabeça. Falei assim, De todo não mundo. adianta nada que eu vá fazer, que um dia isso tudo vai se perder. Como Não, lágrimas na chuva, já parafraseando Blade Runner, né? Mas não Sabe aquela vai, cena final? sim, linda. Né? Foi um dos filmes mais impactantes que eu Nossa. vi na minha vida. Aquele replicante, ou aquele robô, ele foi mais humano do que qualquer outro. Ele falando assim, que adianta? Eu acho que aquilo era um humano disfarçado de robô. Não, mas ele chegou a um ponto tão humano que ele poupa o cara que tava lá pra matar ele e fala, cara, não adianta nada. Tudo isso que eu aprendi, eu vi coisas que vocês humanos nunca vão ver. No espaço, não sei o quê. Exatamente. E tudo isso vai se perder porque eu vou morrer um dia. Mas eu acho que não se perde. Eu adoraria ter essa certeza. E eu creio também que não se perde. Olha, essa questão desses pacientes de Alzheimer, de ligar e desligar, conectar e desconectar, te juro, foi a coisa mais empiricamente falando, de uma certeza... Mais perto do transcendental do... Foi. É? Foi. Eu tinha uma paciente, esse foi o Almirante, que tinha essa coisa, que até hoje esse eu não explico. Porque eu ainda falei, vocês falaram, ele ouviu? Não, doutora, não. E lá no enterro, eu fui também, lá no enterro, de repente ele olhou, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para minha casa. Ele não sabia mais quem era aquela cerimônia, quem eram as pessoas, e vou-me embora. E tocou a vida. Não sei. Por isso que eu estou dizendo, essa comunicação cérebro a cérebro do namorado, que você diz que o outro vai sentir dor e você sente a dor na mesma região. A gente vai ter... Cara, tem coisas que vão vir por aí. É isso que eu falo, a gente vai ter surpresas aí em alguns anos coisas que a gente não imaginava. Será que não? Se a gente não tirar o tesão da nova geração de fazer ciência, de buscar isso, de ver a beleza disso. Porque hoje, você fala para um cara, não, mas você tem que começar a estudar, vai dar muito trabalho até eu saber o que você sabe. Nossa. Porra, vai dar muito trabalho, mas vai dar muito prazer. Vai dar muito prazer. A viagem é boa, né? Não é o destino que importa, é a viagem, né? Não, é aquela coisa, só chega ao propósito quem teve a coragem de enfrentar o processo, né? Você não vai. Então, a questão é, como membros da natureza, fomos feitos para dar sentido à vida e atingir um propósito. O grande problema é que as pessoas não têm noção como fazem isso. O livre-arbítrio,
Ele é dado para todos, mas as pessoas não têm nem noção. Elas saem reproduzindo padrões. E isso é perigoso no tal do na Neurolink ou qualquer outra coisa, porque quem vai dominar o mundo é quem vai dominar a informação? Não. Isso era na década de 70, 50, que quem tinha televisão dominava. Os grandes... Esquece, já foi. Já foi. Quem vai dominar é quem vai dominar o pensamento predominante, o mindset. Se você intervir